A gente sabe que qualquer programa, seja um programa espacial na Lua ou em Marte, é um programa feito por intencionalidades. De nada adianta um programa na Lua ou em Marte se a intencionalidade for domínio armamentista. 70% do orçamento da ciência é para armas. Então, assim, a ciência não vai caminhar na direção que leve a algum resultado, seja aqui na Terra, na Lua ou em Marte. Vocês concordam? Então, não se pode pensar numa ciência destituída de valores espirituais. Não, porque senão nós não vamos saber o que fazer com o que a gente encontra, ou pior ainda, levar para a direção que está sendo levada, que é para um incremento armamentista. Faz sentido o que eu estou colocando para vocês? Não é? Eu tenho um amigo chamado Daniele Goulart, é um italiano, e ele é biometrista. E ele trabalha no aeroporto. E ele me mostrou um equipamento que ele trabalha para detecção de terroristas. Eu falei, nossa, Daniele, que interessante esse aparelho. E se a gente levar esse aparelho que detecta terroristas para fotografar as minhas experiências na minha clínica em São Paulo? E ele topou a parada. E aí eu não entendo nada dessas coisas tantas, mas eu levei o equipamento para lá. Então, ele me mostrou o seguinte, que essas cores são uma transformação de uma captação de intensidade de campo em cores. Então, segundo o meu parco conhecimento e a forma simplificada que ele me explicou, indo para a cor amarela, ocorre como se fosse, desculpe a ignorância, um giro maior de campo, uma intensidade de campo mais vibrante, vamos dizer assim, perdendo no rigor científico para ganhar na pedagogia, vamos dizer, não é? Então nós começamos a usar o equipamento fazendo umas brincadeiras lá Então eu percebi o seguinte, por exemplo, olha que coisa interessante, eu vou me adiantar aqui só para mostrar um detalhe. Por exemplo, essa senhora aqui é minha mãe, ela vai dar um passe nessa mocinha. Antes do passe, o campo ele está, vamos dizer assim, opaco. Depois do passe, ocorre esse incremento da atividade magnética, Eu achei curiosa a experiência. Tem uma situação também interessante. Aqui, por exemplo, aqui é uma sala que vai fazer uma reunião espiritual. Aqui é antes de se fazer uma oração e depois de se fazer a oração. Então parece que ocorre uma alteração da movimentação de campo. Veja, é só uma experiência piloto, não é? Mas o Goulart falou, Sérgio, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu falei, o que é, Goulart? Ele falou o seguinte, olha isso daqui. Aparece esse ser. Eu falei, Goulart, você está de brincadeira. Você fez um Photoshop. E está me mostrando um ETzinho aí na sala dessas experiências médico-espirituais para me deixar feliz. Ele falou, Sérgio, eu não fiz nenhum Photoshop. E eu acho que o pessoal da Rússia, que na época estava mais ou menos em paz, o pessoal da Rússia
não imagina que esse equipamento possa ter uma tirada dessas imagens. Mas só que eu fiquei encafifado. Por quê? Porque ocorre o seguinte: aqui, nesse slide, aparece um rosto. Esse rosto, a minha assistente disse, é meu falecido pai. Eu falei, como assim? Ela me mostra a foto e eu falei, de fato, é idêntico, as sobrancelhas grossas, a região zigomática, o nariz. Pô, será que é possível que esse aparelho... Porque podia ser o Photoshop do ETzinho, mas o Photoshop do pai da minha assistente, que eu nem sabia. E eu pensei, será que esse equipamento é capaz de fotografar uma outra dimensão do espaço?